de astronomia. Claro que esse assunto ele está muito ligado à física. Você deve aprender bastante conceitos desse conteúdo aí em física. Mas a geografia, como ela é metida, ela sempre trabalha alguns desses conceitos no decorrer do ano. E claro, é sempre no começo do ano que esse conteúdo vai ser trabalhado na matéria de geografia. Espero aí que o seu professor tenha passado esse conteúdo para você, está no cronograma dele aí. E aqui eu vou dar algumas dicas para você aí relembrar, claro, e poder detonar aí nas provas aí e fazer bastante aí sucesso aí, gabaritando bonito. Então vamos começar, tá? Primeiro, a origem do universo. Bom, nós temos várias teorias da origem do universo. Nós vamos trabalhar aqui rapidamente duas, A primeira, a do criacionismo, A outra, a teoria do Big Bang, tá? A do criacionismo, que Deus criou o mundo em 7 dias, bonitinho lá, escrito no livro Gênesis. Para, claro, a ciência, o que importa é a teoria do Big Bang, tá? Então a teoria do Big Bang é a grande explosão. Então o que fala essa teoria, Ela fala que um átomo, primordial, com uma grande quantidade de energia, ele vai explodir. Essa explosão geram partículas de poeira, tá? Então essas partículas de poeira vão se agrupando, dando origem assim às estrelas e aos demais astros. É assim, resumidamente, a teoria do Big Bang, que aconteceu há mais ou menos 14, 15 bilhões de anos atrás. E esse universo ele está em expansão e deu origem a milhares de galáxias, inclusive a nossa, que é a Via Láctea. Lembrando que nós temos vários tipos de galáxia, como você pode perceber aí na imagem os tipos de galáxia que nós temos. E o nosso tipo aqui, forma elíptica, a nossa galáxia, a Via Láctea, que ela tem como um astro principal o Sol. A teoria que fala que o Sol é o astro principal é chamada teoria heliocêntrica, que antigamente a igreja era totalmente contra. Eles defendiam a teoria geocêntrica, que a Terra era o centro do universo. Todo mundo que fosse contra essa teoria, claro que estaria em mais lençóis, ok? Fica tranquilo, hein? Hoje, claro que ele aceita a teoria heliocêntrica, o Sol, o centro da nossa galáxia. Então o Sol, que é uma estrela, ele vai ser, claro, envolvido por vários astros. Entre planetas, entre cometas, entre asteroides, entre estrelas e inúmeros, enfim, inúmeros de astros aí, que são divididos em astros luminosos e astros iluminados. Luminosos possuem luz própria, iluminados não possuem. Então, dos luminosos, as estrelas, o Sol, que é uma estrela, os cometas, esses possuem luz própria. Tá. E outros, Marcelo? Outros que são iluminados. Então, iluminados como os planetas, os satélites, os asteroides, são astros que são iluminados. A ordem dos planetas, nós temos lá o Sol, seguindo a ordem, de mais próximo do Sol para mais afastado. Então tem aquela frasezinha básica que vai ajudar você a memorizar. Minha vó tem muitas joias, só usa no pescoço. Beleza? Arranca o pescoço fora. Mas por que, Marcelo? Porque Plutão não é mais planeta. Então em 2007 lá, entre 2006 e 2007, ele foi definido agora como um planeta não, um planetóide devido ao seu tamanho ser muito pequeno, assim como outros planetas anões, como Ceres e outros mais aí, ok? Então continuando. Então o planeta mais próximo lá, que seria minha avó, então é Mercúrio e Vênus. Fiquem atentos, o planeta mais quente de todos não é Mercúrio, por mais que ele esteja mais próximo ao Sol. O mais quente é Vênus. Mas por que Vênus é mais quente? Porque Vênus tem uma grande camada de gases que dá a ele sim um grande efeito estufa, deixando assim a temperatura super elevada, tá? Então, minha avó tem. Próximo, nós temos aí, claro, a Terra. A Terra está distante mais ou menos 150 milhões de quilômetros do Sol. A posição ideal para ter a vida, nem muito quente, nem muito frio. Nós temos logo após, nós temos o Marte. Então tu vê aí, Marte é um planeta mais frio e assim vai. Depois de Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Entre Marte e Júpiter nós temos algo bem importante, que é o cinturão de asteroides. São blocos rochosos que vagam ali a órbita desses dois planetas. Beleza? Desses, dos asteroides para dentro, então, ou seja, de Marte, Marte, Terra, Vênus e o Mercúrio, nós chamamos esses planetas de planetas internos. E o que eu tenho que saber disso? Tem que saber, claro, porque eles são planetas rochosos. De Júpiter, depois do lado do cinturão, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são planetas externos, eles são planetas gasosos.
Tranquilo, muito fácil, você está entendendo tudo e vai detonando na prova, hein? Fica tranquilo, fica fraia aí, meu irmão, tá? Continuando então a nossa explicação, beleza? Então essa distância da Terra e do Sol que eu estava falando, 150 milhões de quilômetros, ela tem uma variação, que ela pode estar mais próxima em determinada época do ano ou mais afastada, porque a órbita, como você pode ver na imagem, ela é elíptica, ela não é bem redondinha assim, né? Então ela vai, quando ela estiver mais próxima, cerca de 147 milhões de quilômetros, então nós temos o momento chamado de periélio, ó. Periélio, se você perceber, dá para você gravar mais perto do né, do hélio, do Sol, o principal gás do Sol. Então, periélio, momento mais próximo ao Sol. E o afélio, que é o momento mais afastado, cerca de 152 milhões de quilômetros. Tá? Então, AF, lembra de afastado, afastamento do Sol. Então, você consegue entender essa lógica, né, do movimento, claro, que a Terra faz ao redor do Sol. E a Terra, ela faz sim alguns movimentos importantes. Quais, Marcelo? Ela faz dois principais, que é a rotação e a translação. Eu vou explicar três para vocês, que podem aparecer na prova também. Mas tem outros movimentos que ela também faz, mas mais importantes, né? Vamos falar para vocês esses três. O primeiro movimento é o movimento de rotação. O movimento que a Terra faz no seu próprio eixo, que dura aproximadamente 23 horas e 56 minutos, ok? A gente arredonda para 24 horas, né? Então, a consequência da rotação, primeiro, dias e as noites, correto? Segundo, correntes marítimas. É através do movimento de rotação, que a Terra vai girando, que a água também vai circulando, né, dando origem às correntes marítimas. Claro que a direção dessas correntes marítimas está relacionado principalmente à temperatura e à salinidade da água, tá? Fica bem tranquilo aí, né? Beleza? Então, devido a esse movimento de rotação, nós temos também a diferenciação dos fusos horários. Tranquilo? Beleza. Segundo movimento, nós temos aí a translação. A translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, que duram 365 dias e 6 horas. Tranquilaço? Então, isso aí, claro que é o ano. Então, a consequência do movimento de translação, além do ano em si, são as estações do ano, essa diferenciação da estação. E a diferenciação se dá relacionada ao eixo de inclinação, né, e todo o movimento que a Terra vai fazer ao redor do Sol. Né? Então, por exemplo, quando o Sol está iluminando mais o trópico lá de Câncer acima, é verão no hemisfério norte. O hemisfério sul está com menos intensidade de Sol, aqui vai ser inverno. O movimento, né, vai continuar girando a Terra, vamos supor que chegou no outro momento, a Terra está batendo mais no Trópico de Capricórnio. Então é verão para o hemisfério sul e inverno para o hemisfério norte. E quando a Terra estiver iluminando mais no Equador, aí nós temos ali ou a primavera ou o outono, dependendo, claro, um dos dois hemisférios. Muito tranquilo e muito fácil. O que cai geralmente em prova quando cai essa questão da astronomia, o que mais cai, né, um dos assuntos, é essa questão da estação do ano. E trata um assunto chamado solstício e equinócio. Solstício significa parada do Sol. Essa é a tradução da palavra, tá? Mas o solstício quer dizer o momento onde vai ter a mudança de estação. A mudança do inverno e a mudança do verão. Nesse dia, por exemplo, dia 21 de dezembro, que geralmente vai começar o verão no hemisfério sul, é o dia do solstício de verão. Vai ser o dia mais longo do ano. Consequentemente, para o hemisfério norte, é o solstício de inverno, ou seja, o dia mais curto ou então a noite mais longa do ano. Porém, no dia 21 de junho, geralmente nesse dia, que é o dia que começa o inverno no hemisfério sul, é o dia do solstício de inverno. O dia mais curto para nós, ou a noite mais longa para nós, e no hemisfério norte será ao contrário. Tranquilaço, né? Fique atento aí, meu irmão. Fique atento aí, ó. Uma parada importante. Lembra, solstício é no Vi. Verão e inverno. E equinócio? Equi é igual. Então, equinócio são os 2 dias de começa a primavera e outono. Pô. Primavera, outono. O dia que começa, que nós temos o que então, Marcelo? Os dias e as noites com a mesma duração. 12 horas de luminosidade, 12 horas de escuridão. Então, no dia que começar, por exemplo, o outono, dia 21 de março. E no dia que começar a primavera, geralmente dia 23 de setembro, nesses dias nós temos os dias de equinócio. Tranquilaço, dominou,
né? Tranquilo? Beleza. E o terceiro, então, movimento que eu vou falar para vocês chama precessão. A Terra, quando ela gira lá no seu eixo e ela gira lá ao redor do Sol, ela também faz esse movimento de peão. Ela faz esse movimento aqui, ó. E esse movimento de peão, chamado precessão, que ele tem uma variação entre a cada 16 anos, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, pode influenciar no início de uma estação. Porque não é assim, geralmente, todo dia 21 vai mudar a estação. Não, tem toda a trajetória que a Terra está fazendo. Então, dependendo desse movimento de peão, ela pode chegar algumas horas mais cedo ou mais tarde. Perceba aí que sempre eles falam aí, né, ó, tal dia agora, ó, dia 21 de março e às 3h56 da manhã. É só uma hipótese, nem sei que hora, não vi do horário, tá? Vai começar lá o outono no hemisfério sul. Então eles fazem isso, porque foi naquele momento que a Terra chegou e começou a mudar a sua trajetória. Quando ela começou a mudar, mudou daí, então, a estação do ano. Sossegado? Beleza. Vou falar para vocês agora de outros astros importantes, né? Nós temos os cometas, que eles são formados, né, por gases e por gelo, né, e partículas de poeira, que vão vagar lá ao redor do Sol. O mais famoso de todos, o Halley, né, que passou na década de 80, que ele passa a cada 76 anos. Mas temos outros inúmeros cometas aí que estão vagando a nossa galáxia e outras galáxias também. Beleza? Vamos falar daí para você também de um outro astro importante, que muita gente confunde, né? Meteoroide, meteoro e meteorito. São coisas que têm uma ligação, mas não é a mesma coisa. Muita gente pensa que é apenas o tamanho que vai influenciar. Isso está errado, não é o tamanho que vai dizer que é um meteoroide, né? O que é um meteoroide, Marcelo? Lembra que eu falei do cinturão de asteroides? Daquele cinturão de asteroides, um pedaço, um grande bloco se deslocou, aí sim nós temos um grande pedaço rochoso vagando no universo. Esse é um meteoroide. Quando esse meteoroide vem e entra, por exemplo, na superfície da Terra e ele se choca com as camadas da atmosfera, ele vai explodir pela diferença de temperatura, né? Ele vai vindo e pum, vai explodir. Vai dar aquele rastro luminoso que a tua mãe te enganou falando que é uma estrela cadente, que não existe estrela cadente. Nada mais é belo do que o quê? Do que um meteoro. Então esse é o meteoro da paixão. Esse é o meteoro que entrou em contato com a nossa superfície. Aí seguindo ainda, quando esse meteoro conseguiu chegar aqui na nossa superfície, né, está na atmosfera, meteoro. Chegou na superfície, daí é um meteorito. Vários meteoritos já caíram recentemente na Rússia, deve ter acompanhado, né? Que gerou até lá estilhaços, né, em prédios, né, e afetou até. Em 2009 teve na Rússia também um acidente lá onde uma pessoa foi atingida, mas é raro acontecer. Tranquilo isso? Já falei aí dos principais astros para vocês, ok? Sobre as estrelas, né, que elas têm aí, claro, vários tipos de estrela, muito relacionado à sua temperatura, né? Então as estrelas mais, digamos, mais fortes, mais novas, têm a coloração mais azulada, branca, né? E até ficando amarela e vermelha, perdendo assim a sua temperatura, sendo estrelas aí já, claro, quase se acabando, né? Tem estrelas que a gente vê no céu hoje que já morreram, já se acabaram. Tranquilo? Beleza? Essa foi a dica aí de astronomia para vocês. Dê uma aprofundada e agora nós vamos aí uma paródia não tão chique assim, mas uma paródia que eu fiz para os meus alunos aí do Instituto Federal Catarinense, onde eu dou aula aí no campus de Fraiburgo, né, as duas turmas especiais, turma A e turma B, e eu fiz uma paródia para, claro, animar nosso final de aula. Após toda a explicação, a gente cantou uma música para memorizar o conteúdo, dar umas boas risadas e também, claro, facilitar a memorização, ok? Um grande abraço, curta aí a nossa música, vou pegar ali o cavaquinho agora e nós vamos tocar a música. Aí, ó, a música que eu fiz, eu peguei aquela caraca, moleque, que dia, que isso, tá ligado? É que depois que eu faço a paródia eu esqueço da música original, é um trabalho. Então vamos lá, caraca, moleque, terra, que isso, tem a rotação, de noite vai rolar, correntes marítimas quentes, geladas, e o fuso horário diferenciar. Essa é a parte primeira da música, eu falo pra você, lembra? Caraca, moleque, a terra, que isso, tem a rotação, de noite vai rolar, correntes marítimas quentes, geladas, e o fuso horário diferencia as estações, a translação, o ano inteiro, as estações. Verão primeiro, tá no solstício, dia mais longo, se liga no inverno, investe me deixando doido. É que
Nosso é assim, mesmo tempo dura, ilumina para mim. Primavera pura, outono comigo, igual o brilho, vão assim iluminar. Valeu, galera, essa música aí vai estar no meu próximo CD aí, apesar da minha voz ser bem desafinada, mas eu sou cara de pau, eu canto mesmo, tá? Um beijão, estude bastante e um grande abraço.